Ciclo de carboidratos, né? Ciclar carboidrato, oscilar dias de carboidrato mais alto com dias de carboidrato mais baixo, né? Oscilar essa ingestão de carboidratos junto de uma oscilação calórica, né? Vamos entender aí de onde que surgiu essa estratégia, né? O motivo pelo qual ela foi feita, qual a finalidade, né? Se realmente tem aplicação prática, se é fácil, se é difícil fazer, enfim, né? O que a gente tem a ganhar com isso de usufruir, se é melhor encaixar ali num período de ganho de peso, né, num período de perda de gordura, enfim. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o nosso corpo ele é muito responsivo a oscilações de calorias, certo? Oscilações calóricas, tanto para mais quanto para menos. Isso porque vai ativar aquela questão da homeostase, né? Ele sempre vai tender a regular, a deixar um novo ponto zero, digamos assim, seja para mais, seja para menos. Então, o que acontece, né? Tudo bem, a gente ativa a homeostase para mais ou para menos oscilando as calorias, mas isso acaba sendo ainda mais responsivo quando a gente faz com os carboidratos, né? Se a gente oscilar a mesma quantidade calórica na base da proteína ou da gordura, não teria o mesmo impacto, a mesma diferença, né? Tão significativa quando a gente faz isso com os famosos carboidratos, né? Os carbos. Enfim, então observou-se na prática que se a gente consegue otimizar, né? Se a gente consegue manter esse carboidrato mais alto, mais baixo, a gente consegue tirar alguns benefícios específicos, né? Então, assim, é importante primeiro decorar isso daqui, esses três aspectos que os carboidratos vão ter uma influência, um impacto direto, né? Quando a gente oscila carboidrato, né, a gente tem que atentar que ele vai ter um impacto, primeiro, na performance, segundo, um impacto metabólico e terceiro, um impacto hormonal, beleza? Então, guarda esses três fatores aqui, performance, metabólico e hormonal, né? Começando pelos dois primeiros, performance e metabólico. Foi desses dois que surgiu a estratégia, certo? Ela surgiu inicialmente como estratégia para o cut, para uma fase de queima de gordura. Por quê? Né? Se o indivíduo está em cut, ele quer queimar gordura, ele tem que estar em déficit calórico, portanto ele está numa restrição. A gente prolonga muito essa restrição, por mais que ela não seja uma restrição muito severa, né? A tendência é que esse indivíduo comece a perder performance nos treinos, né? Às vezes isso demora mais para acontecer e às vezes demora, não só demora, mas acontece de uma maneira mais sutil. É isso, às vezes vai depender do quão agressivo é esse déficit, do tempo que a pessoa se mantém nesse cut, né? Enfim, né? Não vou nem entrar no mérito se o indivíduo está hormonizado ou não está. O fato é que, né, não é incomum que ele tenha uma queda de performance. E o que acontece? Se pontualmente, né, sendo mais específico, esse pontualmente seria em dias que tem um treino mais pesado, um treino de pernas, um treino de costas, ou um dia que ele quer dar prioridade para um ponto fraco, né? Se nesses dias a gente joga um carboidrato mais alto, ele consegue sustentar a performance, né? E o que acontece? A gente pode, foi daqui que nasceu essa estratégia, a gente pode pegar o bloco de calorias da semana, né? Baixar de alguns dias, geralmente dias de descanso, ele vai estar parado, né? A performance dele já estaria baixa, só que ele vai estar parado. A gente pode tirar um pouquinho do dia de descanso e jogar nesses dias mais importantes ou mais pesados. No final das contas, vai dar a mesma quantidade de calorias, né? O mesmo volume calórico. Mas a gente tirou daqui e botou ali, certo? A gente fez um dia baixo, geralmente dia de descanso, e jogou nos dias altos. Geralmente treino de perna, costas ou algum ponto fraco, né? Individual, porque vai depender de pessoa a pessoa. Fora que, se a gente joga, né, esses dias que tem um carboidrato mais alto, funcionam como um refeed. Você já deve ter escutado falar no famoso refeed de carboidratos, né? Então, assim, aqui a gente já cobriu a parte da performance, né? Se a gente tira dos dias que a gente precisa menos e joga nos dias que precisa mais, a gente consegue manter ou até elevar a performance desse sujeito. Primeiro ponto. Vamos para o segundo, metabólico, que eu vou explicar agora, né? Quando a gente está em déficit calórico também, ainda nesse mesmo cenário do cut, né? Com o tempo, o organismo vai buscar aquele mecanismo de homeostase dele. Logo, ele começa a baixar seu metabolismo porque ele entende que você está num ambiente ali com falta de comida, basicamente. Você está restringindo calorias, ele não vai entender que isso é de propósito. Então, se um dia ou outro, né, você joga um carboidrato mais alto, logo você também faz uma oscilação calórica, né? Isso não teria o mesmo efeito se você, por exemplo, baixasse o carboidrato, mas subisse a proteína, entendeu? Você teria compensado essa oscilação calórica, não faria o mesmo efeito. Mas enfim, dia que você faz um carboidrato mais alto, você manda um sinal para o cérebro, né? Você dá um disparo de leptina. Leptina não é só o hormônio da saciedade. Ele também é um hormônio que ele serve, né, de maneira bem simples e didática. Ele é quem vai dar o sinal para o cérebro que está tudo bem, né, em relação à ingestão alimentar, né? Quando a gente está com muitas calorias, quando a gente está com um peso mais alto, a gente tem níveis maiores de leptina. Isso sinaliza para o cérebro que está tudo bem, entendeu? Nosso peso está em dia. Nossa alimentação, nossa comida, o tanto que a gente tem ali de nutrição está em dia, está ok, né?
Isso tende a baixar conforme a gente fica em déficit calórico no cut. E quando a gente faz esses dias pontuais de carboidrato mais alto, a gente manda esse disparo de leptina. E isso ajuda a manter o metabolismo bem regulado, certo? Então, assim, cobrimos aqui a parte da performance e a parte metabólica. E a parte hormonal? Aqui é onde entra um outro contexto, um outro cenário, certo? O que acontece, né? Voltando agora, prestando uma explicação bem rápida. Quando a gente está no bulk, no período de ganho de peso, né? Calma que isso é um pouquinho técnico, mas você vai entender. A gente cria um ambiente, né, favorável a uma resistência à insulina, né? Insulina é o nosso hormônio também de maneira simplificada. Basicamente o que ele faz? É um hormônio que vai pegar a glicemia sanguínea, nossa energia da maneira mais bruta e vai jogar para dentro dos tecidos, né? Se a gente tem uma resistência à insulina, lembrando que o ambiente vai ficar favorável a isso, se a gente está num bulk, então se a gente é resistente à insulina, ela não consegue fazer o papel dela, que é jogar, alimentar, jogar a glicose para dentro dos tecidos. Isso inclui a musculatura. Então, o indivíduo com resistência à insulina, né, ele tem uma dificuldade de colocar a musculatura e ele também tem ali um favorecimento, né, do estoque dessa energia como tecido adiposo, como gordura. E o que acontece? Puxando o terceiro ponto. Inicialmente não foi feito para isso, mas pensou-se assim, ok, se a gente começar a ciclar carboidratos, né, quando esse indivíduo já tem muito, né, se a gente fizer dias de carbo mais alto, carbo mais baixo, num bulking, num off-season, né, no período que ele já está com muita comida, será que tem algum benefício? E a resposta é sim, tem um benefício ligado a essa questão da insulina, né? Isso não é algo que vai impactar tanto quanto no cut, mas pode ser utilizado, muitas vezes até deve ser utilizado, né? Dependendo de como está o andamento da coisa. Então o que acontece? Se a gente faz um período ali de carboidrato mais baixo, né, seguido por um período de carboidrato mais alto, principalmente quando ele está com esse carboidrato baixo, né, é uma das maneiras de melhorar a sensibilidade à insulina. Então, quando que isso é bem encaixado? Né? Ali do meio para o fim do bulk, quando o sujeito ali já está com o BF um pouquinho mais alto, né, quando ele já está fazendo cardio, enfim, né, não quer entrar com medicação, metformina, alguma coisa assim, mas ele quer esticar um pouquinho mais essa vida útil desse bulking dele. Então, é uma estratégia a mais para manter ele com boa sensibilidade à insulina, beleza? Então vamos fazer uma revisão geralzona, entender como que a gente pode fazer isso na prática, né? No cut, para que serve ciclar, oscilar carboidratos entre altos e baixos? Primeiro, manter performance, manter o metabolismo em dia, ok? Isso sinaliza para o corpo que está tudo bem, os dias de carboidrato alto. No bulking, o que vai fazer o jogo são os dias de carboidrato mais baixo, porque eles que vão lhe manter com uma boa sensibilidade à insulina, beleza? Voltando para o cut, o que eu, né, na minha prática, isso não é receita de bolo, isso não é regra, né? Na minha prática, o que eu gosto de fazer no cut? Né? Pontualmente encaixar os dias de carboidrato alto sem os dias de carboidrato baixo. Né? O indivíduo já está restrito. Por que eu vou deixar um dia de carboidrato mais baixo ainda do que o normal dele, do que o basal, se ele já está restrito? Esses dias de carboidrato alto vão funcionar pontualmente como alguns refeeds, certo? Gerando todo aquele disparo, todo aquele mecanismo que a gente comentou. Ele vai ter o benefício sem ter nenhum malefício em troca, né? Então, assim, dias pontuais, vai treinar perna, vai treinar costas, vai treinar um ponto fraco, a gente bota um carboidrato mais alto, né? Ou quando a pessoa estiver sentindo demais o baque, né? Perdeu muita performance de treino, o cara tá desanimado para treinar, tá murcho além da conta, né? Tá estressado, enfim, né? Precisa de um alívio, às vezes, até psicológico. Esse é o momento de jogar um carboidratozinho mais alto. E isso, às vezes, até pode ser feito com uma refeição mais suja, né? Voltando para outro cenário, no off-season, o que eu acho interessante a gente fazer? A gente fazer algo mais linear, né? Colocar, por exemplo, uns 2 dias de carboidrato baixo, seguido de mais 1 ou 2 de carboidrato alto, né? Lembrando, carboidrato alto no bulk, que a pessoa já está comendo muito, pode ficar desconfortável, né? Então, assim, isso não vai dar certo para todo mundo. O sujeito realmente tem que ter um apetite ali legal. Então, eu já acho que seja interessante algo mais linear. Por exemplo, se é um indivíduo que descansa final de semana, né? Você pode colocar 2 dias de carboidrato baixo. Ah, mas ele só tem 1 dia de descanso, ok. Né? Você coloca o dia de carboidrato baixo no descanso, tenta encaixar o treino mais fraco dele, braço, alguma coisa assim, abdômen, com um carboidrato baixo também. E o que você tirou de carboidrato baixo, quando você for jogar no alto, você não precisa jogar tudo de uma vez, entendeu? Se a gente, digamos, você tirou quantidade X, né, do carboidrato baixo, você não precisa jogar X no dia alto, porque vai ficar muita comida. Você pode jogar metade de X e metade de X outro dia, entendeu? Assim, eu sei que isso é um pouco técnico, isso é difícil explicar, né? Tem um texto aí na descrição também, mas assim, espero que o vídeo sirva para dar uma luz, beleza? Então, resumindo pela última vez, né? Ciclo de carboidratos, a gente consegue aqui ter benefício em 3 pontos. Performance, benefício metabólico, benefício hormonal. Sendo mais específico, performance e metabólico quando a gente está em cut, né? A gente consegue dias de carboidrato mais alto, render o treino de indivíduo, dar um disparo de leptina, sinalizar que está tudo bem e ele manter o metabolismo dele.
E no bulk, a gente vai mexer hormonal com a insulina. Mantendo a sensibilidade boa à insulina, esse sujeito consegue ficar mais tempo em um superávit, certo? E fica com um cenário mais favorável para que ele ganhe musculatura sem tanto ganho de gordura. Beleza? Valeu!